Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje com os destaques da sessão do dia 2 de março de 2017. Karina, na verdade, abrindo exatamente os trabalhos deste mês de março de 2017, com algumas características próprias. Primeiramente, o fato de que, por conta da extensão do feriado de carnaval, não tivemos sessão plenária na quarta-feira, mas uma sessão que, inclusive, foi mais curta, sessão única, mas com um tema muito importante, que, aliás, hoje, excepcionalmente, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para resgatar detalhes a respeito deste julgamento. Mas vamos lá. Do que se trata exatamente essa questão que foi tão debatida pelos ministros e que terá continuidade ainda? Na verdade, na quinta-feira, nessa sessão, os julgamentos eles foram iniciados com a proclamação do resultado de um julgamento de 4 ações diretas de inconstitucionalidade e que tinham como pano de fundo a discussão sobre a concessão de imunidade tributária, se ela poderia ser feita por lei ordinária ou se a Constituição exige que essa matéria seja veiculada por uma lei complementar, que pressupõe um quórum um pouco mais difícil de ser aprovado no Congresso Nacional, em razão da complexidade da matéria. E foi nesse sentido que a proclamação do resultado foi feita na quinta-feira, embora o julgamento já tivesse sido iniciado em outras sessões, interrompidas e suspensas por pedidos de vistas de vários ministros. Mas na semana passada, o julgamento foi concluído, mas em razão da complexidade dos votos que haviam sido proferidos, a ministra Carmen Lúcia preferiu suspender a proclamação do resultado para deixar que isso acontecesse nessa semana. Existe toda uma matemática, por vezes, para verificar qual era o ponto médio ou o voto médio entre aqueles que os ministros haviam discutido, justamente por se tratar de ações de controle concentrado de constitucionalidade, em que é necessário que se alcance um quórum de 6 votos em um determinado sentido para que haja a proclamação do resultado. E isso porque, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, a decisão proferida pelo Supremo ela tem eficácia vinculante. É como se fosse uma força de lei. Todos os juízes de todo o Brasil devem seguir aquela orientação e, inclusive, o Poder Legislativo no momento de confeccionar a norma. A principal discussão envolvendo essas ações diretas de inconstitucionalidade era justamente se a imunidade tributária concedida às entidades beneficentes de assistência social, no caso em discussão eram hospitais principalmente, se eles teriam imunidade ao pagamento do ICMS na aquisição na verdade, não era na aquisição, porque o recurso extraordinário falava de aquisição de medicamentos e de serviços, mas nessas ADIs buscava-se, na verdade, discutir as exigências previstas numa lei de 98, se essas exigências para a concessão da imunidade poderiam ser veiculadas na lei ordinária ou se era necessário uma lei complementar. E foi nesse sentido que os ministros acabaram decidindo sobre a necessidade de lei complementar. Então foi um julgamento rápido, apenas a proclamação do resultado, mas colocando um ponto final numa discussão que já se estendia desde 2014 aqui no Supremo Tribunal Federal com o julgamento dessas ADIs, que acabou sendo finalizado, portanto. E na sessão de quinta-feira foi retomado um julgamento com o voto vista, na verdade era do ministro Teori Zavascki, mas um pedido de urgência acabou fazendo com que esse processo retornasse ao plenário e foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber, que é a ministra imediatamente seguinte ao ministro Teori Zavascki a votar nesse caso, mas também o julgamento acabou sendo suspenso. Principal discussão nessa ação direta de inconstitucionalidade. É preciso que haja a autorização da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, já que o ponto discutido era um dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais, para que o governador possa responder por ação penal perante o Superior Tribunal de Justiça. E esse questionamento vem justamente porque, para que haja o recebimento de uma ação penal, por exemplo, contra o presidente da República, aqui no Supremo Tribunal Federal, é preciso que haja uma autorização da Câmara dos Deputados, numa votação de 2/3, para que o Supremo possa receber essa denúncia. E a discussão nessa ADI é justamente sobre
a forma que se deveria interpretar a Constituição do Estado de Minas Gerais acerca da necessidade ou não dessa autorização, tanto para receber a denúncia como para suspender o governador de suas funções, caso a denúncia seja recebida e a ação penal seja efetivamente instaurada. O julgamento foi suspenso em razão de uma questão, embora o mérito já estivesse sendo desenvolvido e discutido pelos ministros, o ministro Dias Toffoli, ao proferir o seu voto, levantou uma questão preliminar, justamente envolvendo o não conhecimento dessa ação. O que isso significa? Significa dizer que para o ministro Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e ministro Celso de Mello, que já votaram no mesmo sentido do ministro Dias Toffoli, essa ação direta de inconstitucionalidade não poderia ser ajuizada para discutir essa matéria. E aí, nesse sentido, o julgamento acabou sendo suspenso. Essa história nos dois casos, Karina, uma característica justamente dessa sessão plenária é o fato de que o primeiro julgamento conjunto, com vários pontos que tiveram que ser debatidos entre os ministros para a proclamação nesta sessão, e nesse caso específico também, um julgamento também importante e com complexidades que levaram justamente ao fato de que foi a retomada desse julgamento com perspectiva para o futuro. E por conta disso, no programa de hoje, nós vamos viajar um pouco antes no tempo para chegarmos ao destaque da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente o fato que os ministros se reuniram anteriormente, na manhã do dia 14 de dezembro do ano passado, e quando começaram a julgar exatamente a ação direta de inconstitucionalidade que questiona a expressão ou a queixa do artigo 92 da Constituição de Minas Gerais, como disse a Karina, sobre o processo e julgamento do governador de estado perante o Superior Tribunal de Justiça nos crimes comuns. Vamos rever como foi aquela fase do julgamento. A ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Democratas questiona trechos da Constituição Estadual de Minas Gerais. Um deles é o que permite o afastamento do governador em caso de recebimento de denúncia ou queixa relacionada a crimes comuns pelo Superior Tribunal de Justiça. A legislação também trata do processo e julgamento e não exige autorização prévia da Assembleia Legislativa para que o governador seja processado junto ao STJ. No plenário do Supremo, o advogado representante do Partido Democratas defendeu que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de prévia autorização da Assembleia Legislativa prestigia o princípio constitucional da República, prestigia o princípio constitucional da Federação, não põe em risco a estabilidade institucional do Estado brasileiro. A autonomia do Estado-membro não reside no requisito ou condição de procedibilidade de ação penal, reside no respeito devido à decisão do Constituinte Mineiro. Ao pedir o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, o procurador da Assembleia Legislativa do Estado questionou os objetivos do requerente ao propor a ADI e defendeu a autorização da Assembleia Legislativa para que o governador do Estado seja processado junto ao Superior Tribunal de Justiça. A transferência para o STJ da competência originária para o processo por crime comum contra os governadores, ao invés de elidi-la, reforça a constitucionalidade da exigência da autorização da Assembleia para a sua instauração. Se no modelo federal, a exigência da autorização da Câmara dos Deputados para o processo contra o presidente finca raiz no princípio da independência dos poderes, tão reafirmado por esse tribunal nos últimos momentos, a mesma inspiração se soma o dogma da autonomia do Estado-membro perante a União quando se cuida de confiar a própria subsistência do mandato do governador do primeiro a um órgão judiciário federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também se manifestou sobre o assunto. Para ele, o Estado, ao elaborar o texto constitucional, não se omitiu quanto à forma que o governador deve ser processado e que, portanto, não é necessária a autorização da Assembleia Legislativa. O princípio federativo não impede que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ambos integrantes da União, revejam decisões de justiça estadual ou invalidem atos praticados por autoridades dos estados e do Distrito Federal, porquanto ambos não são tribunais federais, mas nacionais. O pedido de interpretação conforme deve seguir no sentido de explicitar a constitucionalidade da dispensa de licença prévia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, prestigiando silêncio constitucional eloquente daquela unidade da federação, ao pretender que a instauração de ação penal contra o governador
do Estado independa de ato político que libere o Superior Tribunal de Justiça para o seu regular processamento. Ao ler o voto, o relator ministro Edson Fachin afirmou que a autorização prévia da Assembleia viola a separação de poderes e que, se isso acontecer, ele será colocado em patamar diferenciado. O relator votou pela não exigência da autorização da Assembleia para que o governador seja processado junto ao STJ e manteve a validade do artigo 92 da Constituição Estadual, questionado na ação direta de inconstitucionalidade. Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade na expressão ou queixa, precisamente porque não houve essa diferença entre crimes de ação penal pública e crimes de ação penal privada, sendo consentânea, portanto, com o disposto no artigo 105, inciso 1º, letra A da conclusão da Constituição. Concluo, então, senhor presidente. Diante disso, dou parcial procedência à presente ação para, primeiro, dar interpretação conforme ao inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 92 da Constituição do Estado de Minas Gerais, para consignar que não há necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento do governador por crime comum perante o STJ. E, segundo, julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão ou queixa do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 92 da Constituição Estadual de Minas Gerais. Após o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu votar pela inconstitucionalidade da autorização prévia da Assembleia Legislativa para o governador ser processado, mas considerou desnecessário o afastamento automático do chefe do Poder Executivo Estadual, após o recebimento de denúncia ou queixa pelo Superior Tribunal de Justiça. O simples recebimento da denúncia, que nem precisa de fundamentação, não pode importar automaticamente no afastamento do governador. Agora, se houver motivo para afastá-lo, aí eu penso que a decisão judicial, o Superior Tribunal de Justiça pode afastar. Só não pode ser automático. Mas o próprio Código de Processo Penal prevê, como medida cautelar alternativa à pena de prisão, a suspensão do exercício de função pública, como prevê o Código, o direito processual em geral, o poder geral de cautela, como prevê até a prisão preventiva do governador, que o Supremo já admitiu. Portanto, não é que o governador não possa ser afastado. Acho que ele pode, em certos casos até deve, mas não automaticamente pelo recebimento da denúncia, mas por uma demonstração fundamentada de que, naquele caso, por razão A, B ou C, se justifica o afastamento, mas aí com uma fundamentação específica. De modo que eu considero que é inconstitucional a previsão do afastamento automático. E, presidente, não vejo dificuldade em pronunciar esta consequência, porque o pedido na ação é que nós interpretemos conforme a Constituição de Minas, para dizer que não é legítima a exigência de autorização prévia. E eu estou acolhendo esse pedido, mas considero que a consequência natural e necessária de acolher esse pedido é declarar a inconstitucionalidade do afastamento automático, porque considero incompatível com a Constituição Federal afastar-se automaticamente um agente público eleito pelo simples recebimento da denúncia. Acho que ele pode ser afastado por uma decisão fundamentada que demonstre, por exemplo, que no cargo ele vai atrapalhar a investigação ou produzir qualquer outra conduta incompatível com um bom andamento do processo. De modo, presidente, que nesta parte, o meu voto, talvez seja até difícil dizer que é divergente do ministro Fachin, porque Sua Excelência, em rigor, não enfrentou essa questão, abordou por outro ângulo. Mas eu considero parte essencial do meu voto, porque é uma consequência inarredável da premissa que eu estabeleci quando acolhi o pedido de inconstitucionalidade da exigência de autorização prévia. O ministro Teori Zavascki pediu vista do processo, mas o ministro Marco Aurélio antecipou o voto, julgando o pedido improcedente. Jorge Miranda ressalta, e também está citado no parecer da Procuradoria-Geral da República, que interpretação conforme é técnica.
é técnica alusiva ao controle de constitucionalidade. E, no caso, não cabe controle de inconstitucionalidade do inexistente. Não podemos ir adiante, conforme ressaltado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, sob pena de nos transformarmos aqui em órgão simplesmente consultivo e querermos, de qualquer forma, consertar com S e com C esse imenso Brasil. Vale dizer, não cabe, como consignado pelo Procurador-Geral da República, ação declaratória de constitucionalidade contra ato ou contra lei estadual, ao contrário da ação direta de inconstitucionalidade. De qualquer forma, teríamos aqui, já que estamos jungidos a ele, né, teríamos aqui o obstáculo da inexistência de pedido para declarar-se a constitucionalidade do preceito. Creio que o DEM, o partido que formalizou a ação direta de inconstitucionalidade, se existente preceito no artigo 92 da Carta Estadual exigindo a licença para persecução criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não formalizaria pedido para o preceito ser declarado constitucional. Ante esse contexto, deixando mais uma vez a minha compreensão sobre a impossibilidade de ter-se em carta estadual a previsão de licença para governador de estado ser processado, julgo improcedentes os pedidos formalizados. Este julgamento que acabamos de rever nesta reportagem aconteceu no dia 14 de dezembro de 2016. A retomada que aconteceu na última quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal é o que nós vamos ver no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias e desta vez com a sessão plenária desta semana realizada na última quinta-feira, sessão única, na qual o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre validade da norma da Constituição Mineira que impede o governador do estado de responder à ação penal sem autorização da Assembleia Legislativa. Os ministros retomaram a discussão sobre a necessidade de autorização prévia para o julgamento de governador em caso de crime comum pelo Superior Tribunal de Justiça. O julgamento havia sido iniciado em dezembro do ano passado. Na ocasião, o relator, ministro Edson Fachin, entendeu que o STJ não precisa de autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para processar e julgar o governador do estado por crime comum. Ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro deste ano. No início da sessão desta quinta-feira, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, destacou que o julgamento seria retomado porque houve um pedido de urgência. Até o momento, 4 ministros acompanharam o relator, entendendo que a Constituição de Minas Gerais não exige autorização prévia da Assembleia Legislativa para processar o governador. Há uma cadeia de precedentes dessa Suprema Corte em que é afirmada a prévia autorização da Casa Legislativa como a condição de procedibilidade da ação penal contra o governador do estado. Todavia, senhora presidente, eu reitero, repito, tal compreensão, a meus olhos, se estabeleceu à luz de texto expresso das cartas políticas estaduais. E no caso de Minas Gerais,
não existe esta exigência, né? O aspecto foi muito bem elucidado pelo ministro Herman Benjamin no STJ, em voto vencido no STJ, voto esse até a que se reporta o parecer do Procurador-Geral da República, e que ele é de uma clareza ímpar, e para que fique bem explicitado, eu vou me permitir fazer a leitura, senhora presidente. Diz Sua Excelência o ministro Herman Benjamin: a Constituição do Estado de Minas Gerais afasta expressamente a necessidade de prévia licença da Casa Legislativa para desencadeamento de ação penal contra o governador do Estado. E a omissão de dispositivo de tal natureza não decorreu de deficiência técnica legislativa ou descuido. A matéria foi amplamente debatida pelo constituinte derivado, decorrente, local e objeto de 3 emendas modificativas que alteravam a redação original, tendo prevalecido a emenda modificativa 1564-4, que conferiu a atual redação do artigo 92 da Carta Estadual. Eu vou pedir vênia a divergência do relator, mas eu tenho para mim que realmente o caput do artigo 92 da Constituição Mineira é taxativo quanto à submissão, mas o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, ao afirmar, como observado pelo ministro relator e pelos que o seguiram, a forma de suspensão e o que admite, inclusive no que se refere à queixa que o ministro Fachin concluía no sentido de julgar improcedente. Portanto, admitindo nesta parte especificamente a interpretação conforme para aplicação de princípios como o da proporcionalidade, eu entendo que por isso, especificamente, não pelo caput, mas pelo parágrafo 1º, que também é objeto do questionamento, que é admissível a ação, e faço isso em voto que trouxe, e, por isso mesmo, eu peço vênia para acompanhar o relator. 3 ministros acompanharam a divergência, aberta pelo ministro Dias Toffoli, pelo não conhecimento da ação, entendendo que não cabe ação direta de inconstitucionalidade para se declarar a validade de norma prevista em Constituição estadual. Não há uma compatibilidade entre o que se pede e o instrumento processual, a ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, o que se queria aqui era uma ação declaratória de constitucionalidade, mas como não há a previsão no 102 de declaratória de constitucionalidade de ato normativo estadual, só existe a declaratória de constitucionalidade de ato normativo federal, o proponente, o partido proponente, optou pela ação direta, tanto que ele pede, primeiro, claramente, de maneira patente, que seja conhecida. Caso não conhecida, que seja conhecida como a DPF. E no pedido mesmo definitivo, o que ele pede é uma interpretação conforme. Por isso que o parecer, tanto da Procuradoria-Geral quanto da Advocacia Geral, tem um tópico preliminar no sentido de não se conhecer da ação. E desde logo, senhora presidente, eu voto no sentido do não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, na forma como colocado no parecer da Advocacia Geral da União e também constante do parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o pedido veiculado, ele quer, na verdade, a declaratória de constitucionalidade do que atacado, e não há a previsão constitucional para tanto, senhora presidente. A inexistência de conteúdo polissêmico, a ausência de plurissignificação da norma constitucional impugnada não autorizaria a adoção dessa técnica de controle de constitucionalidade. E na medida em que destaca o eminente ministro Marco Aurélio,
Podemos, senhor presidente, sem fugir à boa técnica que deve imperar, considerados os pronunciamentos do Supremo, cogitar de interpretação conforme de Sua Excelência. Volto ao parecer da Procuradoria-Geral da República para responder de forma negativa. Não cabe essa interpretação conforme, por quê? Porque interpretação conforme implica declarar inconstitucional o preceito do que viabilize um certo enfoque. E o artigo 92 não viabiliza duplo enfoque porque não versa em si nada sobre a licença, ao contrário, consubstancia silêncio eloquente. Por causa da importância da matéria, o julgamento foi suspenso para aguardar os votos dos ministros ausentes justificadamente. Eu proponho, portanto, que seja suspenso o julgamento com essa proclamação provisória quanto ao conhecimento e eu darei sequência assim que eu formular a pauta, já então introduzindo todos os outros que estavam hoje, que, como eu disse, por ausência que me foi justificada pelo ministro Roberto Barroso, não pude fazer. Traríamos como estava anteriormente na pauta. Vale lembrar, portanto, que quando da retomada desse julgamento, com essa previsão que já foi estabelecida, o quórum do Supremo Tribunal Federal já estará completo com a posse do novo ministro que vem ao Supremo Tribunal Federal, com a posse agora já neste mês de março. Karina, e na próxima semana já temos encontro marcado com nossos amigos telespectadores. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.